quero dar um abraço às pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, dizer que essa é Betânia, aqui é um lugar de acolhimento, nós queremos abraçar você, queremos conhecer você, queremos que você faça parte dessa família. Hoje nós tivemos o nosso café da manhã, não é? Depois, quando terminar esse encontro, você vai poder passar ali e tomar novamente um cafezinho. Nós o fazemos uma vez ao mês para celebrar os aniversariantes. Esse é o que nós chamamos de café comunitário, quando todo mundo traz uma coisinha, né? Fica gostoso, essa coisa de família, todo mundo junto ao redor da mesa, ali a gente conversa, a gente abre o coração, a gente conhece pessoas. Então, você está sempre convidado para no segundo domingo do mês participar desse café conosco. Eu quero continuar a nossa série, hoje é o 4º episódio dessa série, chamada Deus Esquecido. Eu tenho indicado 2 livros sobre essa série, eu queria que você olhasse esses 2 livros. O primeiro é o do Francis Chan, O Deus Esquecido, que leva o nome da série. Esse pastor, ele é um homem que foi tão usado e tem sido usado pelo Espírito Santo de Deus, e ele nos ajuda a entender isso, que por alguma razão nós esquecemos do Espírito Santo de Deus. O segundo livro é de John Stott. Esse livro do John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, o mover sobrenatural de Deus. Eu indico que você realmente pudesse não só comprar, mas estudar e ler. Eles têm sido parte da bibliografia das mensagens que nós temos falado aqui. Hoje, inclusive, eu vou fazer uma citação do John Stott. Então, o que eu acho importante, a gente está ouvindo o que Deus já falou ao coração de homens de Deus no passado. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Essa primeira carta, ela foi escrita com o objetivo de orientar a igreja, de dar orientação para a vida da igreja em vários aspectos de como eles estavam praticando o Evangelho. Várias áreas, Paulo chama a atenção, Paulo exorta. E aqui, nesse caso, ele está falando especificamente sobre os dons do Espírito Santo. Claro que hoje é só uma introdução, nós vamos, na verdade, fazer um voo muito rápido, objetivo, e eu queria que vocês prestassem atenção, porque só uma palavra introdutória mesmo. A partir da semana que vem, então, nós vamos entrar nos dons espirituais propriamente ditos, seguindo as 5 listas que nós temos no Novo Testamento. O texto diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Entre aspas, ou melhor, entre parênteses, quando ele fala ignorantes, ele não está dizendo que as pessoas não sabiam nada sobre os dons espirituais. Nós estamos falando da igreja de Corinto. Essa igreja já conhecia os dons. Quando você vê, Paulo abre a carta no capítulo 1, versículo 7, ele diz: vocês receberam todos os dons, vocês já têm todos os dons. Então é claro que Paulo está escrevendo aqui, quando ele diz assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, não é a respeito de uma descoberta que eles estavam fazendo, mas sim com o modo de usar, porque estava acontecendo abuso, então ele mostra como se usa. Para que não haja abuso, nós temos que conhecer o modus operandi. É isso que Paulo está dizendo. É o modus operandi. Eu vou mostrar para vocês que parece, pelo que eu estou vendo, vocês não estão sabendo lidar com os dons espirituais que Deus deu para vocês. É isso. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Bem, nós estamos falando aqui de uma sociedade extremamente que dava costas para Deus. Nós estamos falando aqui de uma sociedade pagã no último. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, todo mundo já sabe, já falei isso em outros momentos. É uma cidade portuária, tinha gente do mundo inteiro, gente falando vários tipos de idiomas, e obviamente era um celeiro de religiões, as mais diversas. Religiões de mistério, religiões de ocultismo, religiões das várias frentes. E esse povo que agora está frequentando essa igreja linda e viva, veio daí, veio com esse background, veio desse contexto. Então, preste atenção comigo, na cabeça deles não mudou muita coisa, porque estamos falando de coisas espirituais.
e como lá também haviam fenômenos espirituais, você está me acompanhando? Lá também havia fenômenos espirituais, então na cabeça de muitas pessoas, agora era só continuar os fenômenos espirituais, e Paulo disse, ei, para aí, espera um pouco, são coisas diferentes, naturezas diferentes, entendeu? Finalidades, objetivos diferentes, é isso que Paulo está dizendo, não é? Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, só que agora você não está falando com ídolo mudo, é isso que Paulo está dizendo. Agora vocês estão em comunhão com Deus vivo, que interage. Não é mais um ídolo que tem olhos e não vê, que tem boca que não fala, que tem mãos que não apalpam, que tem pés que não andam. Agora é diferente. Agora é um Deus vivo, que vive dentro da gente, que se move dentro da gente, que fala conosco. Amém? Alguém já ouviu o Espírito Santo falar com você? Alguém aqui já esteve no deserto e precisando ouvir uma voz, e veio uma voz suave, como o Espírito Santo de Deus? Alguém aqui já esteve numa caverna, como Elias, debaixo de uma forte depressão, e Deus não estava no vento, não estava na tormenta, não estava naquele tsunami, não estava naquele furacão, mas Deus estava naquela voz simples e suave, na brisa que soprou. Esse é o Espírito Santo. É isso que Paulo está chamando a atenção deles. Ei, espere aí, eu estou falando algo que vocês precisam ouvir, é isso que Paulo está dizendo, presta atenção no que eu vou lhes dizer, é isso que Paulo está dizendo, e aí ele começa dizendo o seguinte, olha, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado, porque eles estavam confundindo, e esse era o discurso de alguns no meio da comunidade. Entendeu? E Paulo está deixando claro isso, ele continua dizendo, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Ninguém declara isso, que Jesus é o Kyrios, que ele é o Senhor absoluto, se não for pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É lindo isso. E aí, da mesma maneira, na mesma linha de raciocínio que ele diz que ele é tudo em todos, ele sai do geral e agora vai para o particular, olha que coisa linda. Ele sai do comunitário e ele vai para o unitário, ele sai da congregação para falar do indivíduo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Sim, ao bem comum. O Espírito Santo que vem sobre o corpo, que vem sobre a comunidade, que vem sobre a eclésia, que vem sobre a família, que vem sobre a família, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, é também o mesmo Espírito que agora atua particularmente em cada membro desse corpo. Em cada membro desse corpo, para o bem de todo o corpo. Por isso que todo o corpo, para ser saudável e equilibrado, ele tem que ter todos os membros exercendo as suas funções naturalmente, que do contrário, vem o que nós chamamos de doença, de enfermidade. Aí nós estamos com algum problema. Não é verdade, quando a gente machuca a pontinha do dedinho, a gente descobre que temos um dedo midinho aqui. Não é? Isso é incrível, é um mistério extraordinário esse. A gente não dá bola até o dia que dói, não é mesmo? Até o dia que dói. Não presta atenção, não chama atenção, até o dia que dói. Então, isso é o quanto nós precisamos entender essa questão do corpo. Não é maravilhoso estar aqui? Como é bom estar junto com as pessoas. Eu sei, a gente passou um tempo fora, para muitos ainda está difícil voltar, muito difícil voltar. Essa comunidade é um exemplo disso. Muitos dizem para mim, olha, eu estou com dificuldade de voltar. Eu entendo isso, mas não tem nada que equivala, que possa equivaler ao toque, ao estar juntos, a olhar um olho no olho, a tomar um cafezinho juntos. Não tem nada parecido com isso. O mundo remoto jamais vai proporcionar isso, jamais vai proporcionar isso. Por isso que é tão importante nós estarmos juntos aqui. Que o Senhor nos abençoe. Paulo escreveu sobre os dons espirituais para ensinar, então, como eu disse, como eles deveriam usar os dons, como a forma, porque o mau uso dos dons espirituais, eles são um desafio para a igreja de Jesus até os dias de hoje. Há muitas pessoas que têm dificuldades com dons espirituais por causa disso, eles nunca
eles nunca foram para promover ninguém em detrimento de outrem, ou seja, os dons espirituais não são dados a mim ou a você em detrimento, em prejuízo do outro. Não, é o contrário, é para abençoar o outro. Nunca foi para projeção humana, nunca, e muito menos ele foi dado, ouça isso, para aferir a medida da espiritualidade de uma pessoa, como muitos pensam que é, especialmente aqueles que não se acham, que não veem neles mesmos nenhum dom espiritual. Ele olha para o outro que diz que tem os dons, ele se sente inferior, há um sentimento de incapacidade diante do outro, e a gente vê isso tão forte em alguns lugares. Paulo está dizendo, não é nada disso, não é para isso que o dom é usado, não é para elevar alguém em detrimento do outro. Estão me entendendo, meus irmãos? É muito pelo contrário. Então, quanto mais eu e você, todos nós aqui que estamos aqui, olha só, entendermos qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado, mais abençoado essa comunidade será, mais completa ela será, mais saudável ela será. Porque os dons são dados exatamente para isso. Sim, eles são temporários, a gente sabe. A gente sabe que eles são temporários. Os únicos que são realmente eternos é o fruto do Espírito, é o amor, é o único que vai ficar para sempre. Mas, embora sendo temporários, eles são importantes. É como andaimes numa construção. Todo mundo sabe que são temporários, mas são importantes. Eles precisam estar ali. É o Espírito Santo de Deus que produz tanta unidade na adversidade. Isso é maravilhoso. Então, o mesmo Espírito produz unidade e produz diversidade. Unidade no sentido de nos unirmos ao mesmo caule, a mesma oliveira que é Jesus. Ou melhor, a videira, para usar o texto de João 15. É o Espírito Santo que nos une. Mas da mesma forma que Ele nos une, Ele dá a nós dons diferentes, para que a gente seja usado pelo Senhor. Vou fazer uma afirmação, talvez você não creia nisso. Não te conheço, a maioria de vocês eu não conheço. Sei o seu nome, alguns de vocês sei onde moram, etc. Alguns de vocês já fui na casa de vocês. Tem casas aqui que eu frequento mais, outras menos. Mas uma coisa eu posso afirmar, na loucura, e dizer que Deus tem um dom para cada um de vocês. Isso é absoluta convicção e certeza. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você pertence a Jesus, Ele te deu pelo menos um dom. Qual é? Aí é você que vai saber. Qual é esse dom? Eu não sei. Aí é você que vai buscar. Mas entenda isso. Entenda isso. Você não foi chamado para a salvação e depois virar um consumidor, alguém que só senta-se para assistir. Muito pelo contrário, Ele te deu dons para você usar. E ouça o que eu vou lhe dizer a respeito da visão que eu tenho sobre dons espirituais. Eles são, inclusive, dados para você usar dentro do templo. Inclusive, dentro das quatro paredes. Porque, a meu ver, a maioria dos dons são feitos para usar pelo lado de fora. Todos os dons. Para salgar essa sociedade. A igreja é uma, porque o único Espírito e o mesmo Espírito Santo, ele habita na vida de todos os que amam e seguem Jesus. Quando a gente ama Jesus, a gente segue a Jesus, é natural, o Senhor Jesus vem e coloca em nós ferramentas. E pelo outro lado, a igreja de Jesus também ela é diversa em seu modo de atuar, porque o Espírito Santo distribui esses dons diferentes. De modo que o dom do Espírito, o que Deus nos dá, cria a unidade da igreja, e os dons do Espírito, que o Espírito dá, diversificam o ministério da igreja. Por isso que Ele me usa numa área e você na outra. E eu vou falar uma coisa para você, se tem um lugar que precisa de dons espirituais sendo manifestos, é essa comunidade aqui. E tem um lugar para você. E você precisa descobrir qual é o seu dom, para que você seja útil, para que você se encontre, para que você diga, Senhor, eu estou aqui para a vida da igreja de Jesus, o Espírito Santo usa os dons para suprir as necessidades do corpo e fortalecer o corpo. Isso é maravilhoso.
Uma ação simples que deu ali agora, um atendimento que a gente fez aqui, juntou ali uns 10, cada um com uma coisa. Tinha gente que não sabia fazer nada como eu, só olhava, mas pronto para servir. É isso. Cada um se dispõe, se dispõe. E tem algo que eu preciso falar sobre os dons, que é muito rápido e são 4 coisas importantes que a gente precisa saber. Você precisa saber que existem aqueles que não creem na contemporaneidade dos dons, são os que nós chamamos de cessacionistas, aqueles que creem que os dons espirituais foram usados apenas para a igreja primitiva. Então, quando o último apóstolo deixou esse mundo, que provavelmente foi o apóstolo João, eu digo provavelmente, então o que significa dizer? Que ali cessaram todos os dons. Há outros que dizem que em parte foram cessados, mas outros ainda estão ativos. Há aqueles que não sabem nada sobre os dons espirituais porque nunca aprenderam, nunca ninguém ensinou, nunca ninguém abriu a Bíblia e diz, olha, existem, estão aí, e nós vamos falar sobre eles. Mas há também aqueles que já foram e se entraram em águas profundas e se machucaram, estão feridos e estão com o pé atrás. Eu vou citar pelo menos um exemplo. Quando você lê estudos sobre a evasão de cristãos das igrejas no Ocidente, porque no Oriente é muito diferente do Ocidente, é completamente diferente, que lá no Oriente, em geral, sai da igreja só para ir para a glória, porque lá é bem diferente da nossa aqui. A nossa é assim, não gostou do sermão do pastor, o cafezinho estava amargo ou estava frio, eu vou mudar de igreja, é assim que a gente fala. Desculpa, eu estou falando isso com muito respeito e com muita honestidade, abrindo o coração com vocês, com toda clareza. No Oriente não é assim, no Oriente é diferente, que ali dá a vida. Só vou citar o exemplo de uma igreja, a Igreja do Lixão, na cidade do Cairo, uma igreja que eu gostaria muito de conhecer. Você sabe como é que é a admissão, o exame de admissão para aquela comunidade? O pastor olha para a pessoa e faz apenas uma pergunta. A pergunta é, você está disposta a dar a sua vida para Jesus? Se a pessoa gaguejar, se ela olhar para o lado, o pastor olha e fala, não, talvez você não esteja preparado ainda, não se preocupe, ninguém vai pressionar você, pode ficar à vontade. Mas nós queremos ter certeza que os membros dessa igreja estarão prontos para dar a sua vida para Jesus. Uma igreja com 10 mil membros ali no coração do Cairo. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Os estudos dizem que muitas pessoas saem da igreja por causa do problema com liderança. A segunda razão, dons espirituais. E dentro desses dons espirituais está na cabeça, no topo, profecias que foram dadas e jamais foram cumpridas. Com todo respeito, os de casa e você que está aqui nessa manhã, pelo menos uma pessoa aqui já ouviu uma profecia que nunca se cumpriu. E foi dada para você num momento tão difícil, você falou, meu Deus, então é a glória, isso vai acontecer e Deus vai finalmente mudar a minha vida, mas aquilo nunca se cumpriu. E depois você ficou chateado com Deus, que você não sabe nem quem foi que deu a profecia para você, você não conhece o camarada, ou o homem ou a mulher, seja lá quem for. E nós ficamos com o coração apertados com Deus, entende o que nós estamos falando aqui? Então tem muitas pessoas feridas, e se você é uma dessas, como eu também já passei por esse tipo de ferimento, eu quero dizer, olha, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É importante você estar comigo aqui. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. A pergunta é ao contrário. Não é por que Deus fez isso comigo. Não. A pergunta é ao contrário. Quão frágil eu estava, quão doente eu estava, quão vulnerável eu estava, ao ponto de acreditar em qualquer coisa de pessoas. Nem conheço, não convivo com elas. Não sei quem elas são. E não sei se elas têm essa comunhão com Deus. E, de verdade, a maioria a gente não tem. Mas a última coisa é aquele grupo dos que creem na contemporaneidade dos dons. Eu creio na contemporaneidade dos dons, de todos os dons. Inclusive o que primariamente se fala sobre dons de profetas e de apóstolos. Sim, porque a Bíblia é bem clara com relação aos profetas e aos apóstolos. Para mim, existe aquela classe de profetas do Antigo Testamento, cujo último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Quando você vê para esses homens, o que esses homens falaram se cumpriram. Se cumpriram. Estes são os profetas. E os apóstolos foram aqueles que deram as suas vidas, mas que tiveram uma convivência pessoal com Cristo. Pessoal com Cristo. E sim, depois nós tivemos alguns homens que a gente chama de apóstolo.
Aqui o nosso reverendo Jonas Dias Martins, que a gente chama de o apóstolo dos pés vermelhos. Tem um outro na Ásia que é muito conhecido, o Sadhu Siddhar Singh, que a gente chama que é o apóstolo dos pés sangrentos. A gente usa essas expressões sobre esses homens de Deus, esses homens que deixaram verdadeiras marcas e um testemunho maravilhoso. Agora eu quero falar um pouco sobre a natureza dos dons espirituais. Paulo está enfatizando que mesmo os dons, sendo diversos, há um só doador. Há um só doador. Ele afirma essa verdade 3 vezes, relacionando os dons a uma pessoa da Trindade. Por isso ele diz e começa dizendo o mesmo Espírito. Está falando da pessoa do Espírito Santo. O mesmo Senhor, está falando de Jesus. O mesmo Deus, está falando do Pai. Há uma unidade na Trindade. Ele usa 3 palavras diferentes para os dons. No versículo 4, ele chama os dons de carismata, que significa dons da graça de Deus. São os carismata, é aquele que é o carisma que vem de Deus, o presente que vem de Deus. No versículo 5, os dons são diaconiai. Esse diaconiai são maneiras de servir e são chamados também de dons, que normalmente estão voltados para essa área do serviço. E em terceiro lugar, no versículo de número 6, eles são os energemata, ou seja, que daí vem a palavra energia. Essa palavra energemata no grego quer dizer atividades ou poderes que o mesmo Deus energiza, ele inspira em todos. Isto são palavras diferentes falando da mesma coisa. O Dr. John Stott disse o seguinte: quando juntamos essas 3, talvez nós possamos definir dons espirituais como certas capacidades concedidas pela graça e poder de Deus, que, ouça isso, que habilitam pessoas, ouça isso, para serviços específicos e correspondentes. Não tem aquele negócio de todos os dons estar numa pessoa só. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi gente dizendo, eu tenho todos os dons. Isso é uma necessidade de dizer, olhem para mim, é uma necessidade, uma carência de atenção incrível. Nunca foi para isso que os dons foram dados. Um dom espiritual é, portanto, não a capacidade em si mesmo, nem um ministério ou função propriamente dito, mas sim a capacidade que qualifica uma pessoa para um ministério. Essa capacidade que qualifica uma pessoa para um ministério, isso vem de Deus, é presente de Deus. E eu e você precisamos entender isso. Porque às vezes quando as pessoas chegam para você e dizem, olha, como você faz bem, como é maravilhoso, não é para encher a tua bola, não é para você dizer, eu sou o cara, não é para você dizer, olha, eu sou essa pessoa, não. É você dizer, é a graça de Deus sobre a minha vida, é a graça de Deus sobre a minha vida. Se o que você faz, você quer fazer da melhor forma possível, coloque isso aos pés da cruz, como uma oferta de libação, ou seja, como uma oferta de gratidão ao Senhor, dizendo, aqui está, ou aqui estão os meus dons, eu os apresento diante de ti. Amém? Os dons espirituais são, portanto, dom da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, que é o capítulo dos dons espirituais em Romanos, que é uma das listas, ele diz, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. É a graça de Deus. Você faz isso por causa da graça de Deus. Quando você faz, quando você pratica, quando você exercita o seu dom, e a graça compartilhada, é porque a graça de Deus está sobre você. A graça foi concedida a cada um de nós, disse ele na lista de Efésios 4. A graça de Deus, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, os dons que são dados para o serviço são tanto um presente gratuito e imerecido de Deus, quanto o dom, não é? Quanto o dom, quanto o presente, quanto o carisma da vida eterna. É a mesma coisa, pensa comigo. Tudo é graça.
Pensa comigo, tudo é graça. Não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo é graça. A graça que salva, a graça que justifica, a graça que redime, é a graça que capacita, é a graça que chama, é a graça que adota. Tudo vem de Deus, tudo nasce no Pai. Segunda coisa, os dons espirituais são dons do Espírito do Deus Trino. Do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que o Pai faz, Ele o faz pela Trindade. As três pessoas estão envolvidas. Paulo deixa isso claro. É o mesmo Deus, vamos dizer junto comigo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor e o mesmo Espírito. Vamos lá? O mesmo Deus, o mesmo Senhor e o mesmo Espírito. A última vez, o mesmo Deus, o mesmo Senhor e o mesmo Espírito trabalhando juntos. Terceiro lugar, os dons espirituais são dons da soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não dá para comprar o dom. Quem lê Atos aqui já viu, o camarada chegou para o apóstolo e ficou impressionado com aquilo. Falou, meu Deus, quanto é que custa isso? No mínimo ele pensou, eu com esse poder, eu vou ficar um homem rico. E aí Pedro, foi falar logo para Pedro. Pedro disse, não meu filho, você está enganado, essa tua intenção é do diabo, isso não vem de Deus, isso não se compra, isso vem de Deus. O versículo 11 do nosso texto, do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo diz que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, ouça isso, conforme quer, é da vontade do Pai, ele distribui do jeito que ele quer, é como ele pensa, a igreja vive do jeito que ele dirige, que ele inspira. A partilha dos dons não depende da nossa vontade, mas da vontade do próprio Espírito Santo soberano. Como é diferente quando a gente exerce o nosso dom. Como é diferente quando você quer imitar o outro, ou imitar o dom do outro. Por isso, não há espaço para inveja, entendeu? Pensa comigo, se todos nós descobrirmos qual é o nosso dom, e nós exercermos o nosso dom com maturidade, você vai entender que você é uma peça fundamental, mas não é a única. Todos são fundamentais, todos são importantes. Então não há motivo para inveja, porque inveja nada mais é do que a comparação. Aí você fica se comparando com o outro, que o dom dele não é tão bom quanto o seu, que o que ele faz não é tão bom quanto você faz. Isso é inveja, isso é comparação. Não há espaço para isso quando nós entendemos que o dom que Deus me deu e o dom que Deus te deu vem da mesma fonte. Vem da mesma fonte, a diferença está apenas na função, é só isso. Não existe diferença a não ser a função. Não há espaço para inveja, não há espaço para arrogância, pois tudo provém de Deus. Quem é que vai se jactar? Quem é que vai dizer eu sou o cara, sabendo que não é dele? E se provém da maravilhosa graça de Deus, o Deus Trino, é tudo perfeito. Tudo é perfeito. Ele distribui tudo com perfeição para que o corpo não seja deformado. É isso, a importância de ter o corpo saudável. E eu encerro, concluo com a palavra de Paulo, ainda no capítulo 12, quando ele diz, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E aí a pergunta interessante, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem ouvidos, onde estaria a boca? Se todos fossem mãos, onde estaria o pé? Se todos fossem cabeça, onde estariam os órgãos internos do corpo? Não existe esse corpo desfacelado, desfacelado andando por aí, isso não existe. Por isso que a igreja é uma só. Há uma igreja no mundo e no universo inteiro, no mundo inteiro. E essa igreja toda, ela é pastoreada por um só pastor, que é Jesus. E ele capacita esses membros do mundo inteiro, cada um com seus dons. É o que Paulo disse, há muitos membros, mas o corpo é um só. Nós temos que perguntar para o Senhor, qual é o dom que Deus tem me dado? Onde Deus quer me usar aqui? O que Deus quer me usar aqui? Alguns de vocês estão aqui, mas são de outra comunidade, então eu te pergunto, por que Deus te colocou lá? Ele te colocou lá por uma razão. Então quem sabe Deus quer te usar lá. Agora vocês que estão vindo aqui, que frequentam aqui, que participam daqui, qual é o seu lugar nesse corpo? Lembrando bem, a missão é dentro do auditório e fora do auditório. Ela é dentro das paredes e fora das paredes. Lembra disso. Lembra disso. O importante é que onde nós estivermos, onde o Senhor nos colocou, ali Deus vai nos
usar poderosamente. Já pensou um advogado nas mãos de Deus? Já pensou, Adriano, o que significa uma pessoa no seu setor imobiliário nas mãos de Deus? Eva, na terapia, nas mãos de Deus. Vocês já pensaram? Vocês que trabalham com comércio, com prestação de serviços na indústria, trabalham no governo ou fora dele, na iniciativa privada, na iniciativa pública, exercendo os dons, fazendo com amor, quão diferente esse mundo seria se eu e você pudéssemos exercer e fazer da melhor forma possível para a glória de Deus. Se você pensar bem, então você está ganhando um salário para exercer um dom. Você pensar bem, você está ganhando salário, você está lá não é para ganhar salário, você está lá para exercer um dom, um chamado do Senhor na sua vida. Teria mais, mas hoje nosso tempo está um pouquinho, e aí a gente continua na semana que vem. Eu quero entrar nas listas, nós vamos estudar, eu quero que você venha, traga os seus amigos, traga as pessoas, vamos estudar isso a fundo, porque você vai encontrar os seus dons, não porque eu estou dizendo, mas porque Deus já disse e está na sua palavra, e eu quero que semana que vem você esteja aqui conosco para continuarmos isso. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pelos dons espirituais. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor nos usa. Pessoas normais, pessoas falhas, pessoas limitadas, mas o Senhor nos usa. Usa-nos, nós que estamos aqui. Usa o teu povo que está nos acompanhando da sua casa. Mostra-nos quais são os nossos dons. Qual o propósito para o qual o Senhor nos chamou. O propósito para o qual o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém.